boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos aguardar um pouco para que o pessoal ingresse e aí logo em seguida nós daremos início então hoje ao bate-papo relativo, boa noite, relativo ao tema precedentes, né? Um tema bem atual na academia e na vida prática do advogado. Vamos debater alguns pontos muito importantes, tanto na seara acadêmica quanto da vida prática do advogado, não é? Por incrível que pareça, o Código de Processo Civil, ele tem aí já, desde 2016 para cá, né, sua vigência, e muitos advogados ainda não conhecem bem esse sistema proposto pelo CPC, não é? Tido como novo, que nós vamos ver que nem tão novo assim, não é? Acerca dos precedentes. Boa noite a todos os alunos, a todos os colegas de profissão aí, aos advogados, aos colegas professores também, que porventura estiverem na sala. Dou boas-vindas agora também à presidente da OAB Subseção de Santo André aí, não é? E que vai abrir essa live aqui comigo, né? Só aguardando aqui, não é? Só aguardando. Doutora Andréia, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado por abrir essa live, né? Um tema importantíssimo, tanto na seara acadêmica quanto para os advogados, né? Os precedentes, essa nova sistemática trazida pelo CPC, não é verdade? Então, muito honrado pela sua presença nessa noite. Obrigada, Bruno. Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas. Para mim, realmente, também é um grande prazer de estar aqui com o nosso presidente da Comissão de Processo Civil, mas também um querido amigo e colega de mestrado, né, Bruno? É verdade, é verdade. Então, realmente, eu me sinto bastante honrada e orgulhosa de participar, de fazer essa abertura com você e aguardar aqui a professora Luana, também uma querida amiga e professora em comum. É isso? Obrigado, viu? Obrigado, Andréia, pela participação, pela abertura. Fico muito honrado, viu? Vamos aguardar então a professora Luana para fazer os cumprimentos, né? E aí seguirmos então. Enquanto isso, vamos cumprimentando esse pessoal maravilhoso que vai entrando, né, Bruno? Ó, professora A Luana Luana entrou. a Luana acabou de entrar. Como eu acho que a live só tem abertura para dois, então eu já deixo meus cumprimentos para a professora Luana, né? Eu já vou chamá-la para que complemente aqui a nossa discussão. Agradeço de antemão aí o convite, né? Muito generosa aí, disponibilizou um horário para discutir esse tema tão importante. Tá certo, Bruno. Então, quero aqui registrar mais uma vez a importância dessa comissão e desse tema escolhido pelo Dr. Bruno, né, que é o sistema de precedentes e sua importância para a uniformização da jurisprudência. Realmente é algo bastante impactante que vai com certeza fazer a diferença nessa noite. Queria muito, então, já que a doutora Luana entrou, nossa professora querida, doutora Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz, seja muito bem-vinda na Casa da Advocacia Andreense Virtual, né, nessa live que com certeza vai trazer bastante conhecimento para a advocacia andreense e a advocacia também que nos assiste. Bruno, muito sucesso. Obrigado, Tá? obrigado. Muito sucesso e que seja uma noite de muitas conquistas, então. Então, eu saio da live para que a professora Luana, que também está nos assistindo, possa entrar, então. Forte abraço a todos, meus amigos e minhas amigas. Um abraço. Obrigada. Nada. Agora eu vou convidar a professora Luana para que ela possa entrar na live e, desde logo, a gente inicie o nosso bate-papo. Acabei de convidá-la, professora. Só aceitar. Professora Luana. Oi, Bruno. Eu vou só desligar a luz aqui, para uma parte da luz, para ver se fica um pouco melhor. Porque como eu estou falando do iPad e não do computador, então não consigo controlar bem a iluminação. Só um minuto. Tá ok.
Olá, Kátia, tudo bem? Acho que, assim fica melhor mesmo. Ficou, né? Eu Professora, não comprei, eu não comprei ainda a luz de selfie de LED, que todo mundo é. compra para fazer lives. Para te falar a verdade, eu Então, também não. É porque o meu arquiteto aqui do meu apartamento, ele era meio com luz, iluminação e LED, ele era meio maluco, assim. Então, eu tenho uma boa iluminação aqui. Mas, professora, desde logo eu gostaria de agradecer, né, a disponibilidade aí do tempo. A senhora sabe que na minha formação, tanto do mestrado quanto na docência, a senhora tem um papel fundamental junto com o professor Luna. Então, deixo aqui os meus agradecimentos, porque gentilmente a senhora aceitou esse convite. Bruno, desde já eu também agradeço, né, que nós tivemos, eu e o professor Lula, vocês fizeram parte de uma turma especial para a gente lá. Foi uma turma que eu e o professor Luna dividimos no mestrado, na época, né, e nós ministramos juntos a disciplina. Foi uma turma da qual saíram grandes amigos. É muito bom ver que os nossos ex-alunos só cresceram muito. Não sei que parcela de responsabilidade nós podemos ter, mas com certeza nós aprendemos muito também com vocês. Então agradeço a você pelo convite, a doutora Andréia, que me antecedeu aqui, e é uma honra, né? Espero poder contribuir alguma coisa aqui com esse nosso debate, né? Sei que vai ser um bate-papo nosso. Você também é estudioso, bastante estudioso do tema, é um professor que tem, além de tudo, eu acho que se encontrou nessa profissão também de professor. É difícil se dividir entre a advocacia e a docência, e você, pelo jeito, pelo que eu vejo aí da sua popularidade no Instagram, você tem feito isso com maestria. Mas, como eu digo, foi uma turma muito especial. Dessa turma saiu o meu sócio hoje em dia no escritório. Então, o Jacó Pascoal, que hoje em dia é meu sócio, com quem eu iniciei essa nova empreitada também. Então, eu falei, é uma turma que só rendeu muitos frutos. Muito bacana. Professora, esse foi um tema, né, que nós debatemos muito no mestrado, do sistema de precedentes e a sua necessidade para uniformização ou racionalização da jurisprudência, não é? Eu inicio essa fala e peço licença para que eu faça a leitura de uma metáfora do professor Dworkin, né? Em que dizia o seguinte: a metáfora do romance em cadeia, né? Na obra Coerência e Integridade, que ele diz basicamente o seguinte. Eu achei muito interessante abrir com isso, porque vai refletir exatamente o que eu vou concluir lá no final. O juiz deve se considerar um autor de um romance em cadeia, e não de um romance único. Portanto, deve observar a história dos juízes que lhe antecederam, e como estes juízes julgaram os casos análogos, né? Abro essa live com essa metáfora, porque eu acho que um dos grandes problemas que nós discutimos no mestrado é a questão de nós termos julgados incompatíveis entre si e muitas vezes do próprio tribunal, não é? Isso a gente vai discutir um pouquinho lá na frente, em que a gente tem, e não obstante o novo sistema de precedentes que veio, né, não sei se é tão novo assim, e que alguns autores até rechaçam essa sistemática, né? Falam que não existem precedentes no Brasil, porque isso é tipicamente da common law e não da civil law. Então, eu gostaria de iniciar aí falando com a senhora dessa questão da ascensão do poder judiciário, né? Da massificação das relações e dos processos massificados. Bom, Bruno, eu acho que a frase que você leu aí traduz muito bem, perfeita, né? Perfeita a sua escolha aí para essa abertura, porque traduz bem o que a gente precisa que sejam precedentes. Eu acho engraçado ver quando você falou que alguns autores dizem que não existe um sistema de precedente, não existe precedente aqui no Brasil, porque nós somos um sistema diferente. Parece, sem brincadeira à parte, mas parece quando se diz que
né? Não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. Mas eu prefiro acreditar que não. Ah, porque eu não acredito, eu vou fingir que aquilo ali não faz parte da minha realidade. Então, não acho que é bem assim. Eu acho que, inclusive, quando a gente vai estudar realmente aqueles que trouxeram, que foram eu posso dizer, os pais, pai e mãe do que hoje virou, né, é bem diferente da ideia inicial, mas do que hoje virou o sistema de precedentes do Brasil. A professora Tereza, por exemplo, ela fala que ela própria diz, e ela estudou bastante o sistema de precedentes na Inglaterra. Ela sabe, ela diz, ué, a gente tem um sistema jurídico diferente, então não dá para esperar realmente que eu tenha um sistema de precedentes igual ao que eu tenho num país de common law. Nós vivemos num país em que o sistema jurídico é diferente, a maneira de pensar é diferente. E é interessante que a semana passada mesmo, 2 semanas atrás, eu participei de eu mediei uma mesa, que eu falo que foi uma mesa das estrelas, num congresso da OAB também, em processo civil, que foi a professora Tereza, o professor Paulo Lucon, a professora Rogéria Dotti, e eles estavam falando, um dos assuntos que eles estavam falando era exatamente isso, e a professora Tereza estava mostrando o ponto que ela falou, foi exatamente mostrar a diferença uma das diferenças centrais aí entre o sistema de precedentes lá e cá. É que lá o que é privilegiado é a ratio decidente. Sim. Então, não são os fatos que são relevantes para o processo. E tudo bem que é diferente. Então, lá, eu até no dia, eu citei um exemplo que nos marcou muito, que ele está dentro de um livro do professor Neil Andrews, que é um professor da Universidade de Cambridge. Eu e a professora Tereza coordenamos, na época, fizemos uma parte da tradução e coordenamos a tradução desse livro. É um livro de direito contratual. E quando ele está falando de uma coisa que quase já me enlouqueceu estudando, pelo simples bel prazer, porque ainda não escrevi nada sobre isso, que são as public policies no direito contratual em inglês, e eu passei algumas semanas estudando isso lá na Universidade de Cambridge, quando eu fui dar aula lá, a convite do próprio professor Neil Andrews, porque quando eu fui fazer a tradução do livro, foi uma coisa que me deixou um pouco enlouquecida, que eu ficava vendo, não, o que é essa public policy que alguns traduzem, não é exatamente a mesma coisa que a nossa política pública, fazendo uma tradução literal, né? É uma espécie de, eu diria que são de princípios gerais, regras gerais. E por que é que está muito ligado isso à ideia da ratio decidente dentro dos precedentes? O que é que me chamou a atenção na época? É um exemplo que ele conta muito interessante, eu acho que no ano 1700 é alguma coisa, de um caso de uma prostituta que tinha contratado alguém para construir uma carruagem para ela. Nessa carruagem ela ia se exibir em praça pública e disso ela ia retirar o seu sustento. Então, o que o tribunal decidiu na época, né, em que quando ele ajuizou uma ação para cobrar dela pelo valor não pago, era que quando ele firmou esse contrato com ela, ele sabia que a finalidade do contrato era algo que feria a tal da public policy dos contratos. Por quê? A public policy da contratação, porque ela, a atividade fim era algo ilegal ou imoral. Então, se era algo ilegal ou imoral, ele não poderia, não é que eles estavam proibidos necessariamente de contratar, mas eles sabiam que não poderiam exigir o cumprimento daquele contrato em juízo. E muitos anos depois, já no ano 1900 e alguma coisa, a ratio decidente desse precedente foi utilizada para, se eu não me engano, não me lembro se era alguém que fornecia matéria-prima para fabricar explosivos, né, ilegais, e também o que tem a ver a carruagem da prostituta com o artefato ilegal. Sob o nosso ponto de vista, não tem absolutamente nada, né? Mas, sob o ponto de vista do direito inglês, que é um sistema diferente do nosso, é um sistema de common law, tem tudo a ver. Por quê? A ratio decidendi era, eu não posso pensar em fazer valer um contrato com base em uma atividade ilegal. Então, o precedente foi utilizado
foi aquele precedente utilizado de 1700 e bolinhas, em 1900 e alguma coisa, para uma coisa que faticamente não tem nada a ver. Aqui no nosso sistema, isso já é um pouco diferente. E o que é que a professora Tereza fala? Não tem problema. Se é um precedente à brasileira, como se fala, não tem nenhum problema isso. Nós nos inspiramos no que existe lá, no que existe num outro sistema jurídico, e tentamos trazer o que há de melhor para adaptar a nossa realidade jurídica. Um ponto que eu acho você tem que me parar às vezes, tá, Bruno? Porque quando eu me empolgo com o assunto, você sabe que eu vou falando. Alguns pontos que eu acho interessante, que são a fala de quem nega os precedentes no Brasil, eles sustentam, então, que essas famílias elas se mantêm estanque, né? E que a globalização não afetou essas famílias. Quer dizer, então, que a Common Law só vai trabalhar com os costumes lá, e a gente aqui só trabalha com leis. A globalização não teve nenhum aspecto, né? Como se uma cultura não tivesse o poder de interferir na outra. Né? É lógico que a gente não pode simplesmente pegar automaticamente, isso é uma coisa que eu pessoalmente sempre chamo atenção nas minhas aulas, a gente tem que, quando eu estou orientando também, você vai citar doutrina estrangeira, tenha cuidado quando você vai citar doutrina estrangeira, tenha cuidado quando você vai tomar emprestado de um outro sistema jurídico, o que eles têm. Por quê? Porque eu tenho que adaptar a nossa realidade. Eu não posso simplesmente transplantar algo que está na Alemanha, que está na Inglaterra, eu posso pegar os melhores exemplos, e muito do que a gente tem, né, é parecido com alguns desses países, mas é adaptado à nossa realidade. Então é lógico que cada vez mais, ainda mais num mundo hoje em que você vê qualquer coisa ao vivo, a gente está aqui fazendo uma live, qualquer pessoa no mundo que tiver um acesso mínimo à internet consegue ver o que a gente está falando agora. Então a informação é trocada rapidamente, a influência é rápida. Então, olha só, eu acho muito interessante. Ontem eu estava vendo algumas coisas para falar aqui com você, e eu tenho lido muito e escutado muito um professor que eu considero brilhante, é um dos grandes da nossa geração, que é o professor George Abud. O Jorge, ele é o que eu falo, ele é alguém fora da curva, absolutamente brilhante. Ele é processualista e constitucionalista, e alguns dias atrás ele publicou um artigo no Estado da Arte, uma página que tem, se eu não me engano, exatamente do Estadão. Então o artigo dele é intitulado Como Decidir em Tempos de Crise? Interrogação. Ele abre esse artigo com uma frase, né, do Albert Camus, no Tempo dos Assassinos, uma conferência proferida no Brasil, em 1949, em que ele reproduz o seguinte: ser eficaz é a grande palavra de ordem hoje em dia. E, na medida em que desejamos a eficácia por desespero ou por lógica, somos responsáveis pelo assassinato da história. Ele abre isso porque ele começa, né, ele estruturou o artigo falando de a pandemia, um dos tópicos aqui, a pandemia da arbitrariedade, a democracia atacada desde dentro, e depois um apelo aos direitos fundamentais, antes de fazer as suas considerações conclusivas. E uma tecla que ele tem batido muito ultimamente, e daqui a pouco eu vou dizer por que eu estou fazendo essa introdução, né, é sobre esse apelo aos direitos fundamentais, porque nós estamos agora numa época, eu diria, peculiar sobre vários aspectos. Nós estamos vivendo algo que ninguém jamais conseguiria prever. Então, ele fala o seguinte, eu não gosto muito de ler, mas às vezes é necessário, né, que eu tenho que estabelecer medidas extraordinárias num tempo como esse, dentro de um regime jurídico constitucional. Então, ele fala, num primeiro momento, medidas atípicas são tomadas para solução de problemas atípicos. No segundo, nós somos convidados a pensar de forma diferente os mecanismos já existentes para enfrentar aquilo que nos ameaça. Aí ele começa a comentar a criação da legislação extraordinária para o tempo de crise. O que ele fala é que nós temos que ter cuidado também, porque a solução é perigosa.
Introduzir leis emergenciais pode gerar a ocasião perfeita para, de médio a longo prazo, implementar medidas excepcionais e enfraquecer direitos fundamentais, valendo-se do momento de comoção para aprovar o que queria ser rejeitado em tempos normais. Aí eu chego onde eu queria chegar. A gente tem que ter muito cuidado agora, né, dentro desse sistema de precedentes que a gente tem, em que tipo de precedentes serão criados. Sim. E como que vai ser feita, como que a gente vai fazer, né? Como que vai aplicar de maneira adequada, eventualmente, distinguishing e o overruling. Como que eu vou... Exato, eu acho que é um dos pontos que você colocou aqui na sua pauta, que eu não segui em nada até agora. Não, mas um dos pontos em que eu me lembro bem na minha banca do mestrado, em que até a senhora interviu, foi quando eu disse o seguinte, quando o professor Álvaro, que inclusive vai fazer uma live comigo nessa semana, me questionou sobre, quando eu mencionei, eu falei, olha, me parece que os precedentes não seriam necessários se nós tivéssemos uma cultura jurídica, e aí ele interpretou isso como uma cultura jurídica da população. Mas não, me falta, parece, uma cultura jurídica dos operadores do direito, não é? Sim, porque sim. É algo inimaginável com que eu tenha uma estrutura piramidal, né, hierarquicamente esculpida pela Constituição Federal, e esse juiz de primeira instância não siga a orientação jurisprudencial do STJ, ainda que saibamos que a jurisprudência tem efeito persuasivo, não é? Sim. Eu parei de enxergar a minha própria imagem aqui, meu Deus. A senhora está... não está. A senhora está... A senhora quer que eu convide novamente? Eu acho que vai ser necessário sair e entrar. Eu vou... Só aguardando a professora Luana se restabelecer para que nós continuemos. Estamos de novo, pronto, estamos de novo. Estamos. Então, essa situação que me chama muita atenção, sem contar uma situação que a senhora comentou de fato, nós trouxemos um instituto que é tipicamente de um outro sistema, mas nós trouxemos para que nós possamos efetivamente dar uma resposta satisfativa para a sociedade, não é? Nós estamos aí, salvo engano, o último relatório 2019, Justiça em Número 2019, com o ano de 2018, 78 milhões de demandas, não é? 78 milhões de demandas. Sim. De fato, o Poder Judiciário hoje é algo que eu escrevi um artigo, que o Poder Judiciário, até o Código de 73, né, antes das reformas até, ele recebia as causas em massa e entregava a tutela jurisdicional a varejo. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. E, no final das contas, a gente tem um poder judiciário que é loteria, né? Então, eu entro, eu posso ganhar, posso não perder, eu posso perder, mas eu não tenho uma segurança jurídica para pautar o operador do direito mesmo, não é? Sim, e com um sistema de uniformização de decisões, né, eu trago mais segurança jurídica, que é o nosso maior objetivo. É resolver o problema, nem resolver, mas eu lidar com o problema não de maneira quantitativa, mas de maneira qualitativa. Sim. Porque dos pilares de um Estado democrático de direito é a previsibilidade das decisões dos seus tribunais. E você falou, de fato, né, eu me lembro demais, eu já tive uma aluna de mestrado que escreveu não foi me orientanda, mas foi minha aluna, e ela escreveu na época um trabalho em que ela analisou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em decisões, em algumas decisões de casos específicos de ações de improbidade administrativa. E não é que ela encontrou decisões incompatíveis dentro do próprio tribunal, Bruno. Ela encontrou decisões incompatíveis do mesmo ministro. Sim, sim. Decisões que tinham sido proferidas na mesma sessão. Quando ela foi procurar, era a mesma sessão de julgamento. Entendeu? Eles tinham decidido de forma incompatível. E aí, uma questão atual, que inclusive foi objeto de uma das lives de tutelas, é a gente pegar o STJ, não é? O STJ, a quem cabe constitucionalmente, né, a quem é dada a missão de uniformizar o entendimento de lei federal?
O STJ. Vamos pegar, então, o artigo 304, não é? Estabilização dos efeitos da tutela? Sim. E aí? Final de 2018, uma interpretação em que qualquer impugnação, a contestação, obstaria a estabilização dos efeitos da tutela. Final de 2019, uma outra turma desse mesmo STJ disse que não, que em razão do código trazer a palavra recurso, né, e recurso tem o princípio da taxatividade, então somente o agravo de instrumento. Então, quer dizer, o tribunal que tem a missão constitucional, não é, de interpretar a norma federal, eu tenho duas decisões, e aí? O que eu faço? Eu, advogado. Sem contar quando eu tenho decisões da Corte Especial de um determinado sentido, e aí eu vejo decisão monocrática em sentido contrário. Né? Eu tenho, recentemente, a gente tem também uma decisão com relação, inclusive, à questão de precedentes, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que tem causado muita discussão no nosso meio. É a decisão da ministra Nancy Andrighi, que diz que não cabe reclamação para discutir a aplicação de repetitivo. Né? Então, ela foi agora, em fevereiro, né, fixou o não cabimento da reclamação para discutir a aplicação de repetitivo. Foi uma decisão por maioria de votos. E o que muita gente tem dito, que essa decisão contraria o que diz a legislação de forma literal, por uma interpretação que, na maioria das pessoas com as quais eu tenho conversado, não faz o menor sentido. Então, assim, e isso vindo de uma das ministras, se brincar, das mais respeitadas que a gente tem. Mas, que eu digo, quando você vai assistir um julgamento ali, você vê que assistindo os julgamentos presencialmente ali no STJ, você percebe que a ministra Nancy Andrighi é daquelas que ela estuda os processos, ela conhece os casos, ela estuda, e eu tenho decisões como essa, em que, assim, é uma interpretação própria. Nós temos a polêmica do cabimento do agravo, né? A hipótese, são taxativas, não são taxativas? Aí cria-se um fenômeno que a gente não consegue explicar, de taxatividade mitigada. Ué, é aqui, mas não é ali, daqui a pouco é um pouco diferente. Não é exemplificativo, mas também não é taxativo. É de taxatividade mitigada. Eu tenho aquelas... eu acho que tá precisando, aos poucos, e eu tenho essa esperança, né? Eu sou uma otimista, eu tenho esperança de que a gente consegue, aos poucos, mudar a cultura, mudar a mentalidade, mas muitos dos nossos julgadores precisam, primeiro, parar de decidir de acordo com sua consciência e parar de proferir a decisão e depois pensar no fundamento. Primeiro tem que pensar no fundamento. A professora Mônica Bonetti, né, que foi minha professora, foi colega da senhora, ela fala exatamente isso, não é? Em que me parece que hoje os julgadores eles estão mais preocupados em criar obstáculos do que efetivamente resolver os litígios ou pacificar a jurisprudência, não é? A minha opinião é importante. Não, eu vou aqui, e lógico, a gente não pode generalizar, porque não significa que é a maioria, não significa que, tampouco que são todos assim. Pelo contrário, eu tenho vários amigos que são magistrados nos diversos órgãos do Poder Judiciário e trazem decisões excelentes, trazem decisões, exatamente, o doutor Marco Notari aí está entrando e disse, direito é ciência, e é isso mesmo, direito é ciência, e eu tenho que decidir de acordo com a Constituição, eu tenho que decidir de acordo com a lei, eu não posso decidir de acordo com o que eu acho que é conveniente, pensando no efeito que isso vai causar, pensando em como isso vai se replicar. Não, é lógico, eu não posso decidir de forma descolada da realidade, mas o meu primeiro norte tem que ser a lei. Meu primeiro norte para proferir uma decisão tem que ser a lei, eu tenho que fazer a subsunção. Eu tenho que fazer incidir a norma ao caso concreto, e aí eu profiro minha decisão. Então eu olho qual que é o fundamento, e aí eu vejo como vai ser a decisão, e não o contrário. Não é? Eu acho até que quando você vai... É interessante. Quando você pode até fazer isso quando você está escrevendo um artigo jurídico. Você vai lá, você põe o que você pensa, e aí você vai pensar,
espera, deixa eu ver aqui quem que pensa igual a mim, quem que pensa diferente. Pode ser que às vezes já deve ter acontecido com você, você começa a escrever uma coisa pensando que vai chegar a uma conclusão, quando você analisa, você vê, você vai dizer, olha, agora eu vou ler quem que pensa a respeito, pensa nesse sentido. Aí você encontra argumentos que lhe convencem do contrário, você muda de opinião. Mas ali é um artigo científico, que também não pode ser, né, com base no nada. Mas é um artigo, não é uma decisão judicial. Para um artigo científico, para a doutrina, eu posso fazer esse caminho. Eu vou dizer o que eu penso, e aí eu vou buscar quem pensa igual a mim, quem pensa diferente. Ou quem pensa no meio termo, mas não para uma decisão judicial, porque aí eu crio instabilidade. E nessa seara que exatamente, Sami, na decisão os fins não justificam os meios, isso mesmo. Exatamente. Sami é um ex-aluno meu também. Nessa seara que nós estávamos discutindo, eu acho que os precedentes eles vieram para contribuir também, né? E aí muitos atacam os precedentes dizendo que, na verdade, eles vieram para decidir em bloco, sem analisar a causa em concreto. Mas o grande problema é que temos causas seriadas que tratam da mesma questão, não é? Sim. Então por que não tratá-las de uma forma em bloco, de fato, não é? Se eu tenho, por exemplo, um dos exemplos típicos, né, que nós tínhamos antigamente era a cláusula de comissão de corretagem, não é? Se era válida, assinatura básica de telefonia. Se era válida, se não era válida, e era lotérico, não é? Eu cheguei a um exemplo que eu dou, um exemplo típico que eu dou para os meus alunos é o seguinte: eu cheguei a colocar 2 cidadãos que tinham comprado no mesmo empreendimento imobiliário e falei, para você o direito é um e para você o direito é outro. Por quê? Porque o juiz decidiu dessa forma para você e o juiz decidiu dessa forma para você. Então é lotérico, não é? Então, na medida em que eu tenho essa jurisprudência não uniforme, eu tenho um fomento à litigância, né? Ao demandismo. E eu acho que o precedente veio nesse sentido. E eu acho, mais ainda, ele vai ser muito importante num período pós-pandemia. Eu peguei o Marcelo Guedes, né, da jurimetria, e ele fez um estudo de que em março de 2019 para março de 2020, com o isolamento social, houve um decréscimo de distribuições na Justiça Estadual de 55%. Eu até brinquei com o Braga, que eu falei o seguinte: a hora que o Poder Judiciário voltar, de fato, a atender presencialmente, vai ser a Black Friday das ações, não é? Porque e você sabe o que está acontecendo, né, Bruno? Os processos físicos estão todos parados. Exatamente. Então, e a litigiosidade, de fato, ela está contida, não é? Porque aquele cidadão que, por exemplo, uma pequena academia, vamos ter como exemplo, uma pequena academia que fechou suas portas porque não teve como pagar funcionários, não teve como pagar aluguel. E não teve acesso ao crédito emergencial. Ela ainda está contida, por quê? Imagine os contratos de prestação de serviço anual que ela tinha com os consumidores. Então, todos esses consumidores, eles vão ingressar onde? Nos juizados. E aí foi o ponto que eu tratei na minha dissertação, de que o IRDR ele foi previsto, de fato, para que abarcasse, na maioria das vezes, as causas dos juizados, não é? E aí eu não posso, como é que eu vou dizer que não é cabível no âmbito dos juizados? Exatamente. Isso aí você abordou muito bem, você trouxe realmente um problema. Né? Você conseguiu fazer muito bem isso na sua dissertação. Você entendeu bem a questão do problema da hipótese. Né? Eu acho que você, tecnicamente, conseguiu fazer muito bem isso, porque é isso, você pensou algo e disse, não, eu tenho uma possível solução e eu tenho um problema aqui. Seria a solução. Então, eu não posso dizer que não vai ser cabível aqui se a maioria de demandas vem nesse sentido. Olha, sexta passada, eu acho, foi sexta passada, eu não estou mais nem me dando conta de quais são os dias. Eu sei que hoje é terça, porque eu fui numa reunião com um cliente hoje. Mas sexta passada eu participei de um evento da OAB em homenagem ao professor Luiz Flávio Gomes, para a gente discutir o juizado especial e a lei de iniciativa dele, que trouxe a possibilidade de audiências por meio eletrônico, audiências nos juizados especiais por meio eletrônico. E, de fato, eu acho que é algo louvável, mas nós temos que ter muito cuidado com isso.
Por quê? Quando você falou do público dos juizados especiais, isso me chamou a atenção e me lembrou disso. A maioria do público, quem é o grosso do público, Bruno? Você, além de ser professor, você é advogado. Sim. Né? O grosso do público do juizado especial. Não é, né? Eu tenho bastante, né? Eu tenho a pequena empresa ali, eu tenho a demanda contra a pequena empresa, eu tenho a questão do fornecedor, mas muito do público do juizado especial, você que já atuou aí na universidade, inclusive em assistência judiciária gratuita, é o quê? É aquele público que não tem condição financeira. É aquele público que a gente está vendo agora no Jornal do Meio-Dia, que as crianças não estão assistindo aula porque eles não têm celular. Eles não têm um smartphone compatível com... Ou quando tem o smartphone, não é compatível com o sistema das aulas do colégio público, da escola pública, né, da Secretaria de Educação, seja municipal, seja estadual. Ou ele tem celular, mas ele não tem dinheiro para colocar crédito para ter sinal de internet. Aí eu vi umas crianças sentadas no meio do mato, basicamente, porque elas estavam tentando pegar um sinal de internet, não sei de onde, para tentar assistir a aula, ficavam horas lá no sol. Né? Então, esse público é o público que acessa o juizado especial. Se ele não tem dinheiro para colocar crédito no celular, muitas vezes eles não, obviamente, eles não vão ter como participar da audiência marcada de forma online. Então, o que eu digo é, apenas cuidado. Cuidado para não transformar o possível em obrigatório, para que a gente não feche a porta para aquele que é o maior demandante do juizado especial. Até complementando isso que a doutora acabou de dizer, eu recebi uma aluna me mandou uma mensagem e falou o seguinte para mim: professor, acabei de receber uma citação dos juizados, e o juiz, olha que absurdo, o juiz dispensou a audiência de conciliação, e eu tenho que apresentar contestação. Eu falei, ótimo, você não precisa de advogado, não é? Mas como que você vai apresentar a sua contestação se está fechado? Não pois é? Então, assim, são situações que me parece que são tratadas não de forma, como eu posso dizer, séria, objetivando aquele jurisdicionado que está lá no dia a dia, não é? É claro que... Arthur, olha, o Arthur tá me mandando dois amigos queridos aqui, o Marcos, né, estão mandando, o Marcos fez um comentário agora, o professor Arthur, que é um grande amigo, um grande jurista e um mais excepcional ainda advogado. Então, ele, eu acho que sabe muito bem aqui do que a gente está falando. Eu me interrompi aqui, desculpa, mas não. Vamos retornar aqui para o nosso tema. É exatamente isso. Então, às vezes, por exemplo, principalmente nesse tempo de pandemia, me parece que algumas decisões são impensadas em função do jurisdicionado, né? Então, os prazos voltam a correr nos juizados, nos processos eletrônicos, ok. Mas e esse jurisdicionado, né? Que a própria lei disciplina de que ele pode ir ao juizado sem a necessidade de um advogado até 20 salários mínimos, o que eu, particularmente, acho que eu sempre consigo ter esse embate com a minha turma, essa discussão, se de fato essa dispensabilidade do advogado auxilia ou prejudica essa parte, né? Porque eu já atuei do outro lado para a instituição financeira e eu sei que aquele cidadão que está indo lá nos juizados, e normalmente ele está sem advogado, esses dias 20 salários mínimos, às vezes um acordo que ele faz lá é muito prejudicial para ele porque ele está sem o advogado. Ele está sem o advogado e ele não tem a orientação adequada. Ele se sente intimidado, né, porque ele está na presença de um juiz, ele está na presença da autoridade máxima e ele não tem ninguém por ele. Então, eu até queria voltar aqui, porque essa é uma preocupação que eu tenho, né, com a questão dessa formação dos precedentes em tempo de crise. Bruno, eu tenho que ter muito cuidado com as decisões que vão ser tomadas agora, e eu tenho que ter muito cuidado em observar qual vai ser o fundamento de uma decisão nesse momento, porque no momento da superação desse precedente,
eu tenho que entender qual o regime jurídico que estava vigente, qual era a situação econômica que eu tinha, qual era a situação, qual era o contexto social em que eu estava vivendo. Eu achei bem interessante, né, que a professora Tereza, a Tereza Alvim, a mãe da professora Tereza, também com Tereza com H e Z, é a Tereza mãe, e Tereza sem H e com S, é a Tereza filha, e eles fizeram semana passada uma live, foi a live Arruda Alvim, que foi o professor Arruda Alvim, a professora Tereza número 2 e o professor Eduardo. Né? A professora Tereza, Terezona, ela deu um exemplo muito interessante, que ela citou de duas decisões que tinham acontecido, eu acho que no Guarujá, até a Fernanda daqui a pouco, se ela pode me auxiliar, se foi isso mesmo, que eu sei que ela estava assistindo lá, em que foi decretado o despejo de um condômino lá, alguma coisa assim, por perturbação da ordem. Eu acho que era uma coisa totalmente diferente. Então, era uma coisa fora das hipóteses da lei das locações, e o despejo decretado numa época em que, em tese, não se pode decretar despejo, né, pelo regime jurídico que entraria em vigor, né, que foi elaborado em parte, inclusive, pelo próprio professor Arruda Alvim. Então, fogeria, se eu for pensar em tese, a regra nos dois sentidos, porque não está dentro de uma das hipóteses de despejo, mas ao mesmo tempo, num tempo em que o despejo não poderia ser decretado, mas a razão de ser daquela decisão foi exatamente que aquela pessoa estava pondo em risco os demais moradores do prédio. Sim. Então, é o que eu falo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com realmente os fundamentos das decisões em tempos de crise. Por isso que eu chamei a atenção ao que o Jorge tem falado bastante. Né? Isso aí, Carol Oliveira que falou, condômino antissocial, exatamente. Então, ele não pode ser despejado, talvez ele possa, numa situação em que, não estou nem dizendo que eu concordo ou não, mas eu acho que realmente válido pensar nisso. A situação excepcional pode gerar uma decisão excepcional, mas eu não posso... Aí que eu acho que é a técnica da distinção, não é? É propriamente a técnica da distinção. Então, só que eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso depois usar esse mesmo raciocínio para uma decisão fora do tempo de crise. Porque aí sim eu estou violando a própria segurança jurídica que o nosso sistema quer trazer. Sim. Um dos pontos que eu vejo as posições contrárias abordando muito com relação aos precedentes seria que engessaria o Poder Judiciário, engessaria os magistrados. O que a senhora acha sobre isso? Eu, particularmente, entendo que até os reflexos dos precedentes vinculantes, né, nós temos os reflexos, por exemplo, o juiz ele pode julgar improcedente liminarmente o pedido do autor se ele contrariar, não é? Mas eu entendo ainda, até pela questão do CPC, ele vir todo num sistema de contraditório substancial, eu entendo que esse juiz, antes de julgar liminarmente improcedente o feito, deve dar oportunidade para que o autor manifeste, tente demonstrar que o seu caso é diferente daquele precedente vinculante. O que a senhora acha sobre isso? Eu acho a oportunidade de argumentação. Exatamente. Aí é a importância de se conhecer o sistema, Bruno. Você foi preciso aí. A importância de se conhecer o sistema. A importância de perceber que eu tenho um código regido por determinadas regras fundamentais. Eu tenho aquelas regras fundamentais lá da parte geral que eu tenho hoje do Código de Processo Civil. Então, qualquer regra do Código de Processo Civil tem que ser lida à luz dessas regras fundamentais. Então, de fato, eu concordo com você, eu acho que não engessa o julgador. Pelo contrário, dá a esse julgador, se o julgador pensar bem, dá a ele mais segurança também, Bruno. Ele vai ter mais segurança de decidir se ele abre o contraditório de forma adequada. Sim.
Né? B, se ele sabe qual vai ser o parâmetro para a decisão dele. Então, ele tem o juiz, quando o juiz passa a pensar que, tudo bem, ele tem a liberdade ele tem a livre apreciação da prova, né, ele pode chegar à convicção dele, né, a convicção dele, a minha pode ser diferente da sua, desde que ele não se afaste da lei, mas ele, aos poucos, começa a perceber também qual é a consequência jurídica que se vai extrair daquela decisão. Então, ele não tem que pensar, não, eu estou engessado porque assim decidiu o Tribunal Superior. Não, o Tribunal Superior deu a última palavra na interpretação. Agora, ele está livre, e as partes estão livres também, como você falou, para demonstrar que aquela situação é diferente. E eu acho que a gente evita o que o professor Luiz Delore ele costuma falar no recurso especial, não é? Que o recurso especial, na verdade, ele tem a função de evitar o regionalismo do entendimento da lei federal. Sim, e eu acho que isso evita com que a gente tenha interpretações regionais do entendimento de lei federal, não é? Em que a gente tem que, de fato, eu acho que o que me causa maior estranheza é eu ter um sistema piramidal em que, para a mesma questão, e aí eu não estou falando nem de questão fática, questão de direito, eu tenho interpretações distintas. Então, lógico, como eu vou explicar para o meu cliente que para ele é um direito e para o outro é outro direito, a mesma situação de direito, não é? Então, isso que me causa estranheza, e daí a necessidade dos precedentes. Porque é que o meu vizinho aqui, né, como você falou, agora como a gente vai ter problemas por que é que o meu restaurante não conseguiu a redução, lógico, né, assim, pensando aqui que eu fugi à livre negociação e eu judicializei a questão. Por que é que o meu teve direito? Por que é que o juiz do meu caso entendeu que eu não tenho direito à redução da locação e o juiz do meu vizinho entendeu que ele tem sim? Exatamente. Eu peço licença até para ler uma parte da exposição de motivos do CPC que vai se enquadrar exatamente nisso. A exposição de motivos do CPC, em certa parte, ela vai dizer o seguinte: haver indefinidamente posicionamentos diferentes e incompatíveis nos tribunais a respeito da mesma norma jurídica leva a que os jurisdicionados que estejam em situações idênticas tenham de submeter a regras de condutas diferentes, ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais diversos. Esse fenômeno fragmenta o sistema, gera intranquilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade da sociedade, não é? Eu acho que é perfeito. A exposição de motivos, realmente, ela traduz qual que é o objetivo, o que foi que pensou o legislador quando elaborou um sistema como esse. O Francisco fez um comentário aqui, né, que os reflexos dessas decisões que estão sendo proferidas agora podem trazer prejuízos incalculáveis. De fato, sim. Podem trazer prejuízos incalculáveis. E é um momento delicado para todo mundo. É um momento delicado para nós, enquanto advogados, enquanto professores, enquanto alunos, né, enquanto consumidores, enquanto fornecedores. É um momento delicado para todo mundo. Tudo tem que ser muito pensado agora. E o mundo vai ter que ser diferente depois de tudo isso, né, Bruno? Eu acho que as relações entre as pessoas vão mudar. Eu acho que a maneira como eu tenho conversado com vários juízes também, com colegas que são juízes, juízas, né, desembargadores, outros colegas advogados, e eu vejo que isso, Raquel, necessário humanizar o judiciário. Eu sou otimista. Eu acho que isso está começando a acontecer. Né? Quando a gente vê uma decisão como aquela que eu mencionei anteriormente lá, que foi mencionada pela professora Tereza Alvim, da questão do condomínio, né? Que ela até disse também, eu também até nem, eu acho interessante ver que como se pensou uma situação excepcional para uma época excepcional. Eu acho que isso está começando a acontecer, porque não tem como a gente ver um problema como, né, assim, eu sei que o assunto aqui é precedente, mas não tem como, com tudo que está acontecendo em nossa volta, a gente não falar desse tipo de assunto, Bruno. Não tem como a gente ver, né, o caso do Floyd e não se humanizar. Não tem como a gente ver
coisas que estão acontecendo como essas e não se humanizar. Eu até coloquei hoje, eu nem costumo fazer esse tipo de postagem, mas eu coloquei hoje, né? Eu coloquei hoje no meu Instagram exatamente isso, olha. Numa época em que o Floyd ele não tinha Covid, mas ele morreu sem conseguir respirar. Uhum. Então, numa época tão maluca em que a gente está vivendo, numa época com problemas tão graves, não tem como todos nós ficarmos mais humanos. Né? Eu acho que todos nós temos, eu acho que cada um de nós aqui, vocês que estão assistindo, você, Bruno, eu aposto que todos nós aqui já mudamos alguma coisa, internamente e na maneira como a gente lida com as outras pessoas. Certamente, certamente. Eu acho que e isso eu comento em aula. Eu acho que teve que vir uma pandemia para a gente se humanizar novamente, né? Então, as relações pessoais vão passar a ser mais próximas, né? Eu, por exemplo, estou em isolamento social, não vou à casa da minha mãe por medo de contagiá-la. Mas veja, quando a gente tinha essa possibilidade, normalmente a gente mandava uma mensagem, não é? E não se aproximava. Então, eu acho que de fato vai ter esse aspecto também. Outro aspecto que eu acho que também é fundamental, que a gente vai sair daqui muito fortalecido, é de que a gente forçou o direito, que o direito sempre teve certo, como eu posso dizer, me parece que a academia sempre teve certo receio de aproximação de outras áreas, não é? De outras áreas. Isso eu já discutia lá em sede do mestrado, eu falava sobre a jurimetria lá, que agora com os precedentes, os núcleos de gerenciamento trabalham muito com os dados, né? E enquanto a gente na academia, a gente nós não que não estivéssemos preparados, mas você ainda vê poucas pesquisas traçando dados, né? Talvez o pessoal da FGV... E o ministro Atos Guzmão Carneiro, falava muito isso, Bruno. Eu me lembro, outro dia eu estava revirando umas fotografias e eu nem me lembro, nossa, fotografia histórica de um encontro que a gente fez olha só, foi na época, nossa, deve ter sido no ano 2000 e pouquinho, porque eu acho que ainda não tinha acabado de entrar em vigor a lei que... Você nem se lembra disso, Bruno, você devia estar nascendo ainda. Mas eu acho que, se eu não me engano, tinha acabado de entrar em vigor a lei que modificou o sistema de execução. Então, devia ser 2005, aí 2006, por aí, no CPC de 73. E foi um encontro histórico que a gente fez num hotel lá em Curitiba. Nós, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, era um hotel... Professora, um filho seu aqui, ó, mandando meu filhinho, o professor Marcelo, muito querido. Esse é meu filhinho mesmo. Então, olha, imagina que a gente era um hotel tipo como se fosse uma pousada, uma espécie de pousadinha, fazenda, uma coisa assim, que tinha uns chalés, e a gente fechou o hotel no fim de semana, no Instituto Brasileiro de Direito Processual. Foi um encontro informal, e estavam desde gente do muito baixo clero, como eu, que tinha acabado de defender meu doutorado, mas o ministro Atos Guzmão Carneiro, a professora Ada Pellegrini, a professora Tereza, então, assim, foram o professor Petrônio, que na época, se eu não me engano, era o presidente do instituto, e nós passamos quinta, sexta, sábado e domingo, só nós no hotel, a gente amanhecia o dia, almoçava, jantava e passava madrugada bebendo vinho e discutindo o processo. Por que é que eu me lembrei disso? Porque eu me lembrei do ministro Atos Guzmão Carneiro, que lá naquela época se começou a dizer, nossa, o nosso código está sendo muito reformado. E o ministro Atos falava, será que é a época já realmente de pensar num novo código? Olha, né, como isso já é uma coisa que vem de muito tempo. E ele era uma pessoa que falava muito nisso. Nós temos que começar a modificar a legislação não com base em suposição, mas com base em dados. Sim. A gente não tem o hábito de fazer pesquisa. E eu sofri isso na pele, Bruno. Eu participei de uma pesquisa, né, o professor Luiz Manuel Gomes Júnior, o professor Gregório Assagra, quando nós dávamos aula o professor Luiz Manuel ainda está lá, mas nós éramos da Universidade de Itaúna, lá em Minas, do programa de mestrado, nós vencemos um edital do projeto Justiça Pesquisa do CNJ para fazer um programa que eles ainda têm lá, e a gente fez um relatório para encontrar os entraves na ação de improbidade administrativa. Nós pesquisamos 5 regiões do país,
pesquisamos em Altos Fundos, a gente elaborou um questionário. Quando que eu percebi essa coisa da estatística de dados na pele? Quando a gente foi submeter o projeto ao CNJ. Por quê? A gente percebeu, obviamente, muito cedo, que precisaria de um profissional da área, de um matemático, de um estatístico. E como nós tínhamos que fazer tudo em equipe, a gente foi elaborar o questionário para saber que tipo de informação ia coletar. E aí a gente mandou, a gente se achando, passou o ano novo discutindo, eu e a professora Jussara, né, discutindo o questionário, fazendo perguntas mil, e aí a gente mandou para o estatístico. Ele começou a rir, ele falou, que resposta vocês querem obter daqui? Ah, isso. Então vocês têm que perguntar de forma completamente diferente, porque senão eu não consigo tabular os dados da forma adequada. Então ele foi também ensinando para a gente, né, olha, para vocês obterem resposta X, vocês têm que fazer a pergunta de forma diferente, de forma Y. Então, a partir da elaboração desde a elaboração do nosso questionário, a gente precisou do matemático. Meu marido está rindo aqui porque ele é matemático de formação. Mas, professora, e essa questão, e aí fazendo essa junção com os precedentes, nós discutimos, né, que existe a técnica da distinção e, de fato, eu tenho que oportunizar o jurisdicionado com que ele tente diferenciar o seu caso em concreto daquilo que foi decidido em precedentes, mas existem situações que caem na vala comum, aquela situação que eu falei para a senhora, de que existe a mesma questão de direito de seriado no Poder Judiciário. E aí eu peguei como exemplo do núcleo de gerenciamento de precedentes do CNJ, o tema 731, que é do FGTS, não é? Da aplicação da TR, a alteração da TR para o INPC, né? E aí, só neste tema, nós temos sobrestados aqui, deixa eu só melhor ver aqui, só neste tema, nós temos sobrestados, professora, é que eu não estou enxergando, 407.280 processos. Quase meio milhão de processos tratando da mesma questão de direito. Não é questão fática aqui, é questão de direito, se vai se aplicar este ou aquele. Então, quer dizer, se não tivéssemos implementado o sistema de precedentes, eu teria que julgar um por um aqui, e aí essa conta não fecha no final. E aí eu ainda exijo do julgador que julgue com atenção, que nos atenda como advogados, né, que atenda as partes, que profira um acórdão super detalhado. Não tem, é humanamente impossível isso, Bruno. Exatamente. Então, assim, eu acho que para nós exigirmos também, é importante que você tenha falado isso, porque para também nós exigirmos do julgador um determinado comportamento, nós temos que dar a nossa contribuição. Sim. E a nossa contribuição, como parte o quê? Da nossa conduta como advogado, do que a gente está ensinando aos nossos alunos também, enquanto professores, para que a gente faça com que essa cultura jurídica que se tenta implantar aqui pelo Código de Processo Civil de 2015 se torne uma realidade factível. Porque tudo isso passa pela mudança de mentalidade. Então, eu tenho que aceitar, a professora Tereza, uma vez eu fiz, ela tinha, que até hoje ela corrige os meus artigos. Da mesma maneira que eu faço dos meus ex-alunos, ela faz dos meus também, que ela foi minha orientadora no mestrado, no doutorado, é minha amiga, é uma amiga próxima hoje em dia, tenho essa sorte, e ela me corrigiu uma vez, eu acho que a Luciana vai lembrar disso, que a Luciana entrou aí, a Luciana, minha filhinha também, que está de parabéns, que defendeu recentemente sua dissertação de mestrado, né? Uma vez eu escrevi uma coisa assim, e aí a professora Tereza fez uma observação, isso faz bem pouco tempo. Luana, você não pode, discordar de um instituto jurídico, no sentido de que, eu não posso concordar com esse sistema de precedentes com esse determinado instituto que está aqui no Código de Processo Civil. Ela fala, você pode não ver com bons olhos determinada coisa. Concordar ou não concordar, você pode até pessoalmente dizer isso, mas eu tenho que lidar, ou eu mudo a realidade, ou eu abraço a que eu tenho. Sim. Então, eu tenho que
agir de uma determinada maneira, eu tenho que entender qual é a regra que eu tenho no Código de Processo Civil, eu tenho que entender que eu tenho, de fato, um sistema de precedentes que foi criado, eu tenho que entender que benefício isso pode me trazer. Isso vai começar com o meu trabalho como professora, o meu trabalho como advogada, o meu trabalho como Professora, jurisdicionária. talvez a gente caia em razão Eu do sei. tempo. Daqui a pouco vai cair por causa da 1 hora, né? Professora, eu agradeço imensamente, viu, o que a senhora tenha aceito o convite, viu? Deixo aqui meus agradecimentos. Bruno, eu